Hoje nós vamos continuar a série que iniciamos no domingo passado, falando sobre as parábolas de Jesus. Estamos tratando sobre essas parábolas e vamos falar sobre parábolas diferentes, nos cultos da manhã, da noite. O pastor Haroldo hoje estará trazendo uma outra parábola. Também o pastor Paulo, o pastor Estevão também estarão trazendo parábolas. Então, até o final do mês de junho, estaremos aí estudando as parábolas de Jesus nos nossos cultos. Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 13, que foi justamente o capítulo onde Jesus iniciou com as parábolas. Hoje vamos falar um pouco sobre a parábola do grão de mostarda, uma parábola que talvez seja conhecida já por vocês. Vamos ver lá em Mateus capítulo 13, são 2 versículos apenas, versículo 31 até o versículo 32. Acompanhe na sua Bíblia ou na projeção, Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos, Senhor Deus, te louvar porque o Senhor está aqui nesse lugar. Ó Deus, queremos invocar, Senhor Deus, a tua presença também nesse momento, Senhor Deus, onde a tua palavra será lida, onde nós iremos refletir sobre a tua palavra, que o Senhor tenha liberdade a trabalhar nos nossos corações, Deus, para que possamos verdadeiramente entender o que o Senhor deseja falar através dessa parábola à tua igreja e a cada um de nós nessa manhã. Nós te pedimos, faça, Senhor Deus, esse milagre em nossas vidas, faça essa transformação em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos já tinham ouvido a parábola do grão de mostarda? É bastante conhecida, né? Todo mundo conhece, e até mesmo a aplicação dela, talvez, é uma parábola diferente da parábola do semeador, que a gente viu no domingo passado. É uma parábola que a gente até entende um pouco, né? Das coisas que começam pequenas e terminam grandes, né? Então Jesus, ele ensina essa parábola aos seus discípulos, e parece que eles entenderam, que na Bíblia não tem nem a explicação da parábola. Tem umas que são difíceis, né, que nem foi o caso da parábola do semeador, que se você ver um pouquinho, né, aqui no texto de Mateus capítulo 13, Jesus, tanto a parábola do semeador quanto a parábola do joio e do trigo, Jesus fala a parábola e depois tem que explicar, porque aí ninguém entende mesmo. Mas essa parábola parece que Jesus ele está falando dela, e algo que talvez seja um pouco claro o que Jesus ele está querendo dizer, né? E nessas parábolas, Jesus, como eu disse no domingo passado, as parábolas elas são um retrato do reino de Deus. Ela é um retrato daquilo que acontece no reino de Deus, né? E aqui no livro de Mateus, em todos os lugares, em todas as parábolas, Mateus ele vai usar o termo reino dos céus, né, que é sinônimo de reino de Deus, tanto que Lucas ele trata como reino de Deus. Acontece que por que existe reino dos céus em Mateus e reino de Deus em Lucas? Porque Mateus, né, conforme os estudiosos mais colocam, foi um livro escrito para os judeus, e os judeus não falam a palavra Deus, né? Até quando escreve a palavra Deus, põe D-US, não fala, né, nem escrever isso em função, né, do mandamento de não colocar o nome de Deus em vão. Ou seja, eles não falam, mesmo no linguajar comum, eles não falam Deus, né? Tipo Deus me livre, ou, né, coisas que às vezes está no nosso cotidiano, Deus me ajude, né? Eles não falam a palavra Deus, eles sempre falam Hashem, que quer dizer o nome, ou Hashem, né, que quer dizer o nome, ou seja, Deus para se tratar de Deus. Ou, né, na literatura judaica é muito comum, né, a gente ver, e quando ele coloca Deus, ele diz os céus, né? Então, tanto que é muito comum na literatura judaica eles falam, os céus proíbam que isso aconteça, que é mais ou menos assim, Deus proíba que Deus não queira, né? Deus me livre, que Deus não queira que isso aconteça. Ou seja, é um sinônimo, quando Mateus fala reino dos céus,
e reino de Deus é a mesma coisa, né? Tem gente que vai falar que é diferente por vários motivos, mas não é. É a mesma coisa, tanto que quando a gente olha nos sinóticos, compara, um fala reino dos céus, outro fala reino de Deus. Na verdade, é a mesma parábola, não tem diferença nenhuma. E o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? O reino de Deus é muito fácil. É onde Deus reina. O reino de Deus pode ser a sua vida, se Deus reinar na sua vida. O reino de Deus pode ser a sua casa, se Deus reinar na sua casa. Também pode não ser. Pode não ser a sua vida, se Deus não reinar sobre você. E isso faz a gente entender de uma maneira muito clara quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Ou seja, quem faz parte do céu, quem vai para o céu e quem não vai. Quando a gente olha para a nossa vida, é muito fácil eu entender se eu realmente, quando eu morrer, eu vou para o céu, né? Essa pergunta que todo mundo faz quando entra na igreja, né? Será se quando eu morrer eu vou para o céu? Ou em todo velório, quando a gente olha para o defunto ou para a defunta ali, a gente pergunta, existe defunta? Nem sei, né? Acho que, né? Eu não sei nem se tem essa inflexão do gênero da defunta, mas com esse negócio de feminino vou colocar, né? Assim como existe presidenta também, né? Então a defunta também. Aí sempre se pergunta, será que esse daí vai para o céu? Será que não vai? E existe esse questionamento. É muito simples a gente ver isso na questão da Bíblia. Se a gente faz parte do reino de Deus ainda hoje, porque Jesus ele fala, é chegado o reino de Deus. O reino já chegou. E quem quiser já pode fazer parte desse reino. E quando morrer vai continuar sendo parte dele. Assim como quem não quiser fazer parte desse reino, Deus vai respeitar. Tem muita gente que não quer saber de Deus. Tem muita gente que não quer saber do Evangelho. Não tem problema nenhum. Deus fala, olha, não tem problema nenhum. Você não quer saber de Deus? Não tem problema nenhum. Só que não vem depois que morrer falar, agora eu quero ir, né? Não, se você não quer, Deus respeita. Tanto que o que é o inferno? É o grupo de pessoas que não querem, nunca quiseram estar com Deus. E vão viver a sua eternidade longe de Deus também. Isso é o inferno. E vão, lógico, estar sofrendo por isso, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente sofre. Isso é um conceito bíblico. E Jesus ele vai falar sobre essas parábolas, sobre um jeito da gente descobrir como que eu sei o que é reino de Deus, o que não é. A gente viu na parábola do semeador 4 tipos de pessoas. Pessoas que são do reino de Deus, pessoas que não são do reino de Deus. Pessoas que a gente tem certeza onde o reino de Deus está estabelecido e onde o reino de Deus não está estabelecido. E aí a mesma coisa aqui a gente vai ver um pouquinho nessa parábola do grão de mostarda. Também um retrato de o que é o reino de Deus. Ora, o que é o reino de Deus então? Somos nós, como igreja, nós que somos povo do Senhor, nós que buscamos o Senhor, nós que adoramos o Senhor, que declaramos que, como diz a música, declaramos que Tu és o Rei, nós que declaramos que Jesus é o nosso Rei, e quando Ele verdadeiramente reina, nós somos reino de Deus. E aí nós podemos ter certeza disso, que somos parte desse reino. E hoje a gente vai ver aqui mais um pouquinho desse reino, mais algumas características desse reino, nessa parábola do grão de mostarda. E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã 3 ensinamentos que Jesus nos faz com relação a essa parábola, a parábola do grão de mostarda. O primeiro grande ensinamento, deixa aí a sua Bíblia aberta, é que Deus quer nos ensinar através dessa parábola, é que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Não devemos desprezar os pequenos começos. Tudo na nossa vida acaba começando pequeno. Até a gente, quando nasceu, quando era um zigoto lá no útero da sua mãe, todo mundo começou pequeno. Hoje eu estava passando no quarto dos meninos, e a gente tem um costume muito legal, que a gente, no batente da porta, a gente vai, de vez em quando, a gente vai anotando a altura dos meninos. Então a gente começou, e eu até falei com o Samuel de manhã, quando tinha uma data lá do Samuel muito antiga, e a gente coloca lápis, a gente risca a altura, mede a altura dele, e coloca a data, o nome e a data. E aí eles conseguem ver como eles já estão crescendo. E eu até mostrei para o Samuel, era desse tamanho assim. O Samuel falou, olha Samuel, como você já cresceu, então já está passando a avó, e aí a gente mede também quem vai é da família. E eu era o mais alto, só que teve um sobrinho meu que já me passou,
né? Ele já tem 14 anos, ele me passou, né? Então, vai longe o menino. Porque as coisas começam pequenas e vão crescendo, né? Então, o que Jesus ele está dizendo, o primeiro ensinamento, que nós não devemos desprezar as coisas pequenas. As coisas que começam pequenas. Nós não devemos desprezar isso. Nunca despreze isso. E até Deus fala isso. Olha o que diz lá em Zacarias 4:10. Eu peguei o texto na Nova Versão Transformadora. Vamos todos ler? Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze os começos humildes. Não despreze. Tem gente que despreza. A gente tem a tendência a desprezar coisa quando é pequena, né? Às vezes a pessoa vai começar um negócio, né? Olha, eu vou começar, vou empreender, né? Vou criar, né? Vou alguma coisa. Eu já já tive a experiência empreendedora na minha vida, né? E eu confesso a vocês que eu era o sonhador. Não, porque vamos mudar o mundo, vou transformar o planeta, minha empresa vai valer bilhões e bilhões e bilhões, né? Aquela coisa do startupeiro, né? Quem conhece, sabe o que é startup, né? Aquela empresa que acha que é grande, muito maior do que é na verdade, né? E eu tive já aquele sonho empreendedor, empreendi, né? Fui bem, fui mal, e aprendi bastante, e eu aprendi muito com esse texto, né? A gente não desprezar os começos humildes. Mas as pessoas, né? E às vezes a gente olha uma pessoa, um sonhador desse, a gente tem a tendência a falar, ih, rapaz, menos, né? Menos, né? Tem tanta gente que é sonhadora, né, na sua vida, com relação às coisas, não às vezes com relação à carreira, com relação a outras coisas também, mas a gente tem a tendência a desprezar essas pessoas, né? A pessoa fala, vou abrir um negócio, né? As pessoas, ih, você não tem capacidade, você não foi feito para isso. A gente tem a tendência a desprezar as coisas pequenas, porque a gente não imagina que uma coisa pequena pode se tornar uma coisa grande. Eu estava há algum tempo olhando, eu vi uma figura que tinha 4 garagens, 4 fotos de garagem. E aí essa figura falava o seguinte, olha, talvez você não veja nada nessas portas, nessa foto de porta de garagem, mas foi aqui que começou a Apple, o Google, a Microsoft e uma outra empresa grande lá. Elas começaram ali. É a foto daquelas, tanto que hoje são pontos turísticos nos Estados Unidos, né? Porque foram lá que começaram essas empresas, né? Numa portinha de garagem. Pessoas que olhavam lá e falavam, não, imagina, não vai ser nada. E hoje são empresas que valem, sozinhas, elas valem mais do que o PIB brasileiro. Então, a gente tem essa tendência. E o reino de Deus, quando Jesus ele vai falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, ele vai dizer que o reino dos céus, ele é semelhante a um grão de mostarda, que ele tem a capacidade, e na verdade Jesus ele está mostrando o que ia acontecer com o reino dos céus, com a igreja, de que foi algo que começou pequeno, mas ele cresceu e continuará crescendo. Porque foi isso que aconteceu. Quando a gente olha na história, foi isso que aconteceu com o reino de Deus. Ele começou lá com os 12, caiu para 11, e aí o pessoal falou, ih, tá vendo? Já começou pequeno e já está perdendo, né? E aí, até estava brincando com o pastor Haroldo, né? Falando da igreja. A igreja já era pequena, ainda se dividiu, né? E já estava lá com 12, e aí caiu, um era ladrão, enfiava o dinheiro, tomava o dinheiro da bolsa, né, que era o Judas. A Bíblia diz que ele era ladrão e traiu Jesus. Aí quem olhava falava, isso daí não vai para frente, né? Essa igrejinha de 11, aí do nada, dos 11 apareceram 70, e logo no começo de Atos, dos 70 subiu o número para 3.000 e depois para 5.000. E depois aqui estamos no Brasil. Quantos bilhões de cristãos existem? Talvez uns mais cristãos do que outros, alguns menos do que outros, mas como esse evangelho, que começou muito pequeno, do tamanho de um grãozinho, ele cresceu e se fez uma árvore grande. Veja o que Jesus ele está querendo ensinar para nós, porque assim são as coisas nas nossas vidas. Assim são as coisas nas nossas vidas, em tudo. Tudo na nossa vida começa pequeno e vai crescer. Com fé vai crescer.
né? Seja no nosso estudo, na nossa vida estudantil, né? Tudo começa onde? No caderno de caligrafia. Né? Ai, mas eu não gosto de fazer, né? É começar, né? Eu tenho com meus filhos, né? Pego no pé para eles, caderno de caligrafia, né? Vai lá, tem que aprender, né? Primeiro ano, aí vai para o segundo, para o terceiro. Quando vê, né? Eu estava comentando com a minha esposa, né? Como é legal a gente ver o crescimento dos filhos. De repente, antes eu tinha que ficar pegando no pé para ele fazer lição, agora ele já sabe fazer sozinho. Antes eu precisava ficar pegando na mão para desenhar a letra O, porque ele fazia tudo, o O parecia uma letra A. Agora ele já sabe fazer. Agora eu não preciso mais. Por quê? Porque a gente não pode desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas. Conforme a gente vai se aplicando, as coisas vão indo à frente. Né? Na nossa vida estudantil são pequenos estudos, pequenos cursos. Puxa, mas será que vale a pena eu fazer inglês? Né? Fica só no embromation aí, né? Não fala nada. É um semestre, um curso que eu faço aqui, uma música que eu escuto aqui, que eu tento fazer um exercício, algo que eu vou ganhando conhecimento, uma palavra que eu conheço hoje, amanhã 2 palavras que eu conheço, eu vou ganhando o meu vocabulário. Conforme eu vou fazendo, né, investindo, pequenas lições de casa que eu faço, eu vou crescendo. Também da vida profissional, empreendimentos que começam pequenos e se tornam grandes, pequenos empreendimentos, pequenos investimentos. Né, tem vários investidores aí que gostam de tirar foto. Né, pequenas coisas, pequeno investimento que você investe hoje, amanhã você fala, hoje tinha R$1, amanhã tenho 2. Pequenas coisas que a gente começa a fazer, que a gente começa pequeno. Agora tem gente que fala, eu nunca vou conseguir. Aí nunca começa pequeno. Porque não quer começar. Porque quando Deus ele fala, não despreze os pequenos começos, o que Deus está querendo dizer não é que eu vou desprezar os começos das outras pessoas. Eu não posso desprezar que eu tenho que começar pequeno. O que a palavra de Deus aqui, ela não está dizendo, olha, não despreze o pequeno começo das outras pessoas que estão começando pequeno. Não, ele está dizendo o seguinte, comece pequeno você, não despreze que você está começando pequeno. Não pense que o fato de você começar pequeno precisa ser um impeditivo para você começar. Porque Deus, né, Deus se alegra ao ver a obra começar. Porque tem gente que é sonhador, acha que pelo fato de eu achar que eu nunca vou ser grande, eu nunca vou começar. E eu desprezo isso na minha vida. Eu desprezo começar um projeto na minha vida, eu desprezo começar um curso, eu desprezo começar uma faculdade, eu desprezo começar alguma coisa, até no reino de Deus. A gente despreza começar alguma obra. Por quê? Porque a gente acha, eu nunca vou ficar grande, e a gente despreza e a gente acaba não começando a fazer nada. E a gente acaba desprezando tudo e até as outras pessoas, desencorajando outras pessoas, falando, isso daí não vai conseguir, você não vai conseguir, né? Que igual o povo de Neemias quando estava construindo, né? Eles vão falar, vocês acham que vão reconstruir, né, tudo hoje, né? E eles estavam lá no tijolinho, um tijolinho hoje, amanhã são 2, amanhã são 3, quando vê o muro está grande. Não despreze os pequenos começos. E da mesma maneira, na nossa vida espiritual, a gente não pode desprezar pequenas reuniões, pequenos gestos, pequenos grupos. Né? Não desprezar, ou seja, puxa vida, né? Quem é líder de pequeno grupo sabe, né? O perrengue que é, né? A gente vai lá, prepara estudo, vai, e quando vai online, a gente fica, né? 8 horas. Cadê o povo? O Google Meet não apita, né? Né? Cadê a gente querendo um apito para chegar a gente? Né? Aí aparece 1. Aparece 2, a gente fica tão desanimado, às vezes está no pequeno grupo, aparece 1, 2 pessoas só. Né? Não despreze. Tudo começa pequeno, mas você vai ver, né? Amanhã ele vai crescer. Tudo começa pequeno, no reino de Deus é assim. Tudo pequeno, a gente não deve desprezar esses começos humildes. Porque, sabe por quê? Porque Deus tem o poder para fazer crescer. E transformar isso que é pequeno em algo grande, assim como Ele fez com o reino de Deus. Porque o reino de Deus, as coisas funcionam assim. E se você faz parte do reino de Deus, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós temos que saber que as coisas na nossa vida são assim. Elas começam pequenas e vão se tornar grandes. Porque se é da vontade de Deus, tudo começa pequeno. Aliás, tudo começa na ideia. Tudo começa, quando começa, normalmente a gente não tem nada, a gente tem só um desejo, um sonho. Pastor, eu tenho um sonho de conhecer, eu tenho um sonho de conhecer Israel.
Eu não sei qual é o teu sonho. E normalmente o sonho que a gente não consegue alcançar, né? A gente sempre é algo que está longe da gente. Mas a gente pode começar, e quando o sonho ele está, por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, né? Porque quando a gente realiza, as coisas acabam acontecendo. Por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão ele fala assim: de tudo que deve se guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler todos juntos? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está vendo as fontes da vida? O começo. A fonte é onde o negócio começa, é onde a gente começa. Isso vem do nosso coração. Por isso que, meus irmãos, quando as obras que a gente faz na nossa vida, e nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós realizamos. Quando nós começamos a fazer algo, nós precisamos tomar cuidado. O que está no nosso coração? Será que quando eu quero começar esse negócio, o que está no meu coração? Será que é fazer o mundo melhor? Será que é ser bênção para as pessoas? Será que é fazer diferença? Ou será que o que está no meu coração é a ganância do dinheiro? Quando eu quero começar um trabalho, o que eu estou querendo com aquilo? Quando eu quero começar um projeto, o que eu estou querendo com aquilo? O que está no meu coração? Isso é que nós devemos tomar cuidado de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque é ali, no sonho, nas intenções, é ali que nós vamos começar os projetos da nossa vida. E nós precisamos ter tudo isso debaixo se a gente quer que cresça e que seja bem sucedido, nós precisamos fazer com que os nossos sonhos sejam parte também do reino de Deus, sejam parte também daquilo que Deus ele quer fazer na humanidade. E não despreze os pequenos começos. Um segundo ensinamento que Jesus nos dá é algo que é bastante interessante. Olhe de novo lá, volte lá de novo para Mateus capítulo 13, versículo 31. Olha o que Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Ele não é semelhante a um grão de mostarda que apareceu do nada no campo de alguém. Ele não é como um grão de mostarda que o passarinho pegou e estava voando e caiu do bico dele e caiu no campo de alguém e ali foi plantado. A palavra de Deus diz que o homem pegou, ele sabia o que estava fazendo. Ele falou: por que ele plantou grão de mostarda? Porque ele queria comer o quê? Cachorro quente, né? Certo? Ou hambúrguer. Ou tem gente que não gosta de mostarda, né? Quem não gosta de mostarda? Tem gente que não gosta. Eu adoro mostarda. Em casa a gente compra de quilo, aquela de 1 quilo. É uma maravilha aquilo. Eu não sei como pessoas não gostam, né? Tem gente que gosta mais de ketchup, põe ketchup na pizza, né? Ketchup, batata frita. Eu sempre gostei muito de mostarda. Mas se eu quero comer mostarda, eu vou plantar grão de mostarda. Ou seja, aquele homem foi intencional naquilo que ele estava fazendo. Houve intencionalidade. Essa é a segunda lição que nós vamos entender, que nós devemos ser intencionais no reino de Deus. Nós devemos ser intencionais no reino de Deus. Quer dizer o quê? Não é internacionais, é intencionais, ter intenção. Devemos ser intencionais no reino de Deus, ter intenção. Veja aí no versículo 31, que o homem plantou esse pequeno grão com uma boa intenção. Ele tinha uma intenção olha, eu quero colher mostarda, eu vou plantar mostarda. Às vezes isso parece meio óbvio para a gente, né? Lógico, pastor, ele quer comer mostarda, ele tem que plantar mostarda, não vai plantar tomate para colher ketchup, né? Ele plantou mostarda. Parece meio óbvio, mas às vezes na nossa vida, a gente não lembra que nós precisamos ser intencionais na nossa vida. Às vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida, mas se esquece, aonde que eu tenho que começar? Eu quero ter uma carreira bem sucedida. Eu quero ter uma casinha boa, eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma classe social, uma vida financeira confortável. Por onde que eu começo? A pessoa fica esperando do nada, né? Sei lá, fica esperando ganhar na Mega Sena, não sei.
precisa ser intencional. Ora, se eu quero começar e ter um emprego bom, talvez eu tenha que fazer um curso. Eu tenho que saber o que eu vou plantar. E isso parece tão óbvio, mas muitas pessoas não entendem isso. Ora, se eu quero talvez ter uma melhor instrução, talvez eu preciso voltar para o colégio, preciso fazer uma faculdade. Talvez se eu quero alguma coisa diferente na minha vida, eu tenho que olhar qual é a semente que eu tenho que plantar. O que você está querendo hoje? Qual que é o seu objetivo hoje? Qual é a semente que você tem que plantar? Será que você sabe qual que é a semente que você tem que plantar? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. E veja, meus irmãos, que a gente não deve fazer as coisas ao acaso, principalmente na obra do Senhor, principalmente no reino de Deus. Nós que fazemos a obra do Senhor, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma intenção. Qual que é a minha intenção quando eu faço as coisas? Quando as pessoas vêm aqui cantar aqui na frente, essas pessoas que estão cantando aqui na frente, elas têm uma intenção de fazer com que a igreja louve, com que a igreja adore, com que vidas sejam salvas, com que vidas sejam convertidas. Tem essa intenção. Quando nós, como pastores, preparamos uma mensagem, nós temos uma intenção. Quando as professoras dão uma aula, ou os professores também, eles têm uma intenção com os alunos. No reino de Deus, meus irmãos, quando nós começamos a obra, a gente tem que ter uma intenção. Não é só vir aqui e esperar, vamos lá, vamos fazer ali, Deus vai mandar quem Ele quiser. Não, não é isso. Nós, no reino de Deus, a gente tem que ter a intenção. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele semeia a palavra dEle em nossas vidas, Ele tem intenção conosco. Deus tem uma intenção com a sua vida. Deus tem um plano para você. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, Deus tem um plano na sua vida. E eu tenho certeza que Deus Ele quer fazer algo. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus Ele tem uma intenção. Por isso que Deus, quando Ele fala, Ele espera que a gente responda para Ele. Quando a gente ouve a voz de Deus, Deus espera que nós tomemos uma atitude, sim. Então isso é importante, meus irmãos. Deus Ele quer. Veja que Deus, quando Ele nos cria, Ele tinha uma intenção conosco. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus. Olha, eu gostei muito, eu peguei essa nova versão transformadora, eu gosto muito dessa versão. Ele fala, nós somos feitura sua, ou seja, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? As boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Deus, quando Ele nos criou, Ele tinha um objetivo para a gente. Ele tem um objetivo para a gente. Ele tem um objetivo para mim e para a sua vida. Realizar a obra que Ele preparou para cada um de nós. A minha eu sei qual que é. Ou estou tentando descobrir ainda na minha vida. Mas eu sei um pouco, tenho uma clareza. Eu não sei se você sabe. Você sabe qual é a obra que Deus colocou para você fazer? Você já sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Nós precisamos ser intencionais, meus irmãos. Se Deus tem um propósito para mim, talvez esse propósito seja diferente na minha vida, na sua vida. Talvez Deus tenha uma missão especial para você. E eu não quero desprezar esse pequeno começo, talvez, desse sonho que Deus tem na sua vida. Talvez daqui vão sair grandes pregadores, grandes missionários, grandes cantores, grandes pessoas que vão fazer diferença no reino de Deus. Ou grandes homens e mulheres que vão fazer diferença, ter grandes empresas. Ser homens e mulheres, talvez daqui vai sair o futuro presidente ou a presidente do Brasil. Pastor, você crê nisso? Se somos parte do reino de Deus, é assim que o reino funciona. Se nós somos parte do reino de Deus, nós precisamos ser intencionais. E também, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais na nossa espiritualidade. A gente almeja tanta coisa na nossa espiritualidade. Puxa, eu queria ser como aquela pessoa. Eu queria ser como aquele pastor. Eu queria ser como aquele irmão. Eu queria cantar bonito como aquela irmã. A gente tem tantas coisas que a gente almeja na nossa espiritualidade e a gente se esquece de semear na nossa espiritualidade.
de que a gente não é de uma hora para outra que a gente vai se transformar um expert em teologia, não é de uma hora para outra que a gente vai se transformar uma pessoa que ora e que todo mundo fica arrepiado e que as coisas acontecem, que o milagre acontece. Não é. É uma semente que começa pequena, é algo que começa pequeno. A gente não vai transformar esse mundo, né, tudo de uma vez. Eu gostei muito de um vídeo que eu assisti do Bill Gates, onde ele estava dando uma mensagem para alguns formandos, e ele falou para aqueles homens e mulheres que estavam se formando, falou: olha, se você quer transformar o mundo, começa arrumando sua gaveta de meia. Você quer transformar o mundo, começa lá organizando a sua gaveta. Abre a tua gaveta e organiza, porque está querendo mudar o mundo e nem as suas coisas estão organizadas. Começa pequeno. Meus irmãos, nossa espiritualidade é isso. A gente conhece a Deus lendo uma página da Bíblia de cada vez. Eu tenho aquele, eu não trouxe hoje, mas eu tenho um folhetinho, né, que tem todos os capítulos da Bíblia. Como eu gosto daquilo, que cada capítulo que eu leio eu vou riscando. Até no ano passado, né, eu até mandei um vídeo para os jovens. Né, foi o último, quando eu até falei, oh, glória a Deus, aí risquei o último. Assim. Acabei, né, aí tinha acabado. É assim, irmãos, é um passo de cada vez. Na nossa espiritualidade a gente tem que ser intencional. Olha, onde que eu quero chegar com a minha espiritualidade? Onde que eu quero chegar no meu relacionamento com Deus? Onde eu quero chegar no meu ministério, no ministério que Deus tem para mim? Ser intencional, plantar para colher. E a gente tem certeza que se a gente plantar, a gente vai colher. Deus, Ele vai fazer crescer. Sermos intencionais na nossa espiritualidade, porque Deus, Ele é intencional. As coisas no reino de Deus devem ser intencionais. Se nós fazemos parte do reino de Deus, devemos ter intenção, boas intenções, intenções que agradem a Deus, intenções, e sempre fazer esse exercício. Qual é a minha intenção que eu tenho ao fazer as coisas que eu tenho feito? Senão eu estou fazendo por fazer. Você que está indo para o colégio, você que está indo para a faculdade, qual é a intenção que você tem? Você que está trabalhando, qual é a intenção que você tem? Pedir para Deus: Senhor, eu estou fazendo isso daqui, eu já fiz muito essa oração para Deus: Senhor, eu estou fazendo isso daqui, mas e aí, Senhor? O que isso está mudando as pessoas? O que isso está mudando? O que isso está fazendo o mundo melhor? O que bem que eu estou fazendo para a sociedade? Devemos sempre fazer essa pergunta de sermos intencionais no reino de Deus. E o terceiro e último ensinamento que Jesus nos coloca é que a igreja cresce. Se não cresce, não é igreja. Vamos falar todos? A igreja cresce. Se não cresce, não é igreja. É isso que Jesus vai ensinar. Ele vai falar: olha, o reino de Deus, ele é como uma semente, que ele começa pequeno, mas ele cresce. Ele cresce. Ele não fica pequeno. Ora, se o reino de Deus, se a igreja é parte do reino de Deus, a igreja deve crescer. E nós devemos saber disso, que o reino de Deus, ele certamente vai crescer. E se algumas organizações não têm crescido, algo está errado. Eu conheço muitas organizações que se dizem igrejas, que há 30 anos atrás tinham 20 membros, e hoje tem 20 membros. Como é triste a gente ver isso, trabalhos que não crescem, coisas que não crescem, coisas que não vão para frente. Ora, se isso não tem crescido, algo está errado, talvez não seja igreja, talvez não haja ação do Espírito Santo, porque onde há ação do Espírito Santo, as coisas crescem, as coisas se desenvolvem. Como é triste a gente ver muitas igrejas não crescendo, irmãos. A gente deve sim, olha o que diz a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 16, versículo 5. Atos 16, versículo 5. Assim as igrejas todas as igrejas, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Todo dia a igreja estava crescendo em número. Todo dia a igreja ia crescendo. E ora, se é uma igreja, ela tem que crescer. Isso vale para todas as igrejas, inclusive a Igreja Batista da Glória, inclusive a nossa igreja, a minha e a sua igreja. Olha para o lado aí, ó. Agora olha para o teu lado aí, vê se tem banco vazio aí do lado.
Você crê que amanhã vai estar cheio esse banco? Amém. Então a gente tem que trabalhar para isso, amém? Amém. A gente tem que trabalhar para que isso aconteça. E a gente sabe, devemos ser intencionais para que esse banco seja cheio. Como que eu vou ser, qual é a semente que eu vou plantar para que domingo que vem esse banco esteja cheio? Ou a gente vai esperar alguém plantar essa semente? O céu se abrir, os anjos aparecer, né? Olha na Igreja Batista da Glória, o que está acontecendo? É a gente. Nós devemos ser intencionais no reino. Sabe por quê? Porque o crescimento individual gera o crescimento coletivo. Lembre-se disso. Como que nós, como igreja, vamos crescer? É quando nós individualmente crescermos também. O crescimento individual, ou seja, o fato de eu desenvolver a minha espiritualidade, eu desenvolver o meu relacionamento com Deus, isso vai fazer com que o coletivo também cresça. É isso que aconteceu. O que Jesus fez com aqueles 12 homens? Ele investiu tempo com eles, discipulando eles, fazendo com que eles crescessem espiritualmente, com que eles fossem aprimorados, com que eles conhecessem mais a palavra de Deus, com que eles conhecessem mais a Deus, com que eles tivessem mais experiências com Deus. E isto fez com que eles conseguissem trazer mais pessoas para a igreja, com que o Espírito Santo de Deus fizesse essa obra na vida deles. É isso que acontece. O crescimento individual gera o crescimento coletivo. Não há crescimento da igreja se não houver primeiramente o crescimento espiritual meu e seu. E aí fica a pergunta, será que nós temos crescido espiritualmente? Será que você tem crescido espiritualmente? Será que você hoje, nesse domingo, você está mais achegado a Deus do que você estava domingo passado? Será que quando você olha com relação ao ano anterior, será que você pode ver e falar, olha, puxa, parece que eu estou mais perto de Deus? Ou será que você fala, eu estou mais longe de Deus? Ou será que eu estou na mesma? Será que eu não cresci? Como tem sido o nosso crescimento espiritual? Meus irmãos, nós precisamos individualmente crescer. Porque se somos reino de Deus, também vamos crescer como pessoa, em todos os sentidos, não só no espiritual, no sentido material, no sentido da alma, no sentido do conhecimento, no sentido do caráter. Sermos homens e mulheres que são maiores, são considerados grandes aí pela sociedade e pelo próprio Deus. A igreja, ela cresce, e ela cresce tanto, a igreja vai crescer, e a igreja vai crescer tanto, que olha o que acontece. No versículo 32, diz que ela chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A igreja, ela ia crescer tanto, e ela vai crescer tanto. Você crê nisso? Né? Tem aquela música que a gente canta, né, da igreja, somos a igreja, né? O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, né? Ninguém pode parar. Gosto muito daquela música lá. É isso, a igreja não vai parar de crescer. E ela cresce tanto que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Agora, o que é a ave? Pastor, o que é a ave do céu vem se aninhar? Ora, lembra da parábola passada? Olha lá no versículo 4, porque a ave já apareceu na outra, né? Olha lá volta lá em Mateus capítulo 13, versículo 4. Olha lá, Jesus diz, a parábola do semeador, ele fala assim, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Ou seja, Jesus já falou da ave. O que é a ave? Olha lá, vai um pouquinho lá no versículo 19. Mateus 13, 19. Olha o que diz. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem quem? O maligno, o diabo, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. As aves é símbolo do maligno, é símbolo do diabo. A igreja cresce tanto que até o diabo entra no meio da igreja. Como assim, pastor? Não entendi. Vocês vão entender quando o pastor Haroldo falar da parábola do joio e do trigo. Que é a parábola quando Deus fala, vou só dar um spoilerzinho, tá, pastor? Bem pequeno, mas isso aqui acho que todo mundo já sabe, né? Que ele fala, olha, essa parábola do joio e do trigo, que o semeador, ele semeou a boa semente, o trigo cresceu, mas veio alguém que semeou o quê? Apareceu coisa que não era de Deus lá, apareceu o joio, que parecia igualzinho, estava tudo junto lá, mas foi o inimigo que plantou. E é isso que acontece, e isso não deveria ser uma surpresa para a gente.
De às vezes a gente tá lá na igreja fazendo a obra e vem um abençoado, né? Desprezar os nossos pequenos começos. Vem aquele abençoado dar uma palavra, né? Por quê? Porque o diabo ele está andando ao redor, buscando a quem possa tragar. E tem esses abençoados aí dentro da igreja. E quando a gente lê o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai falar vez após outra, olha, tem falso profeta no meio da igreja. E aqui ele está falando, às vezes, não numa igreja local, mas institucionalmente, como corpo, como igreja, dentro do cristianismo. Tem pessoas que estão infiltradas, tem pastores que não são pastores. Tem membros que dizem que são membros e não são. Tem líderes que dizem que são cristãos e não são. Tem pessoas que parecem que é um santo, mas você não conhece essa pessoa por trás. O diabo ele entra, ele quer fazer a obra, ele quer estragar essa obra. Isso não devia ser surpresa para mim e para você. Sabe por quê? Porque o reino de Deus cresce mesmo se o diabo estiver querendo estragar. Porque ele não tem o poder. O passarinho não tem o poder para impedir com que o que é pequeno possa crescer, uma árvore cresça. Né? Antigamente eu gostava muito do desenho do Pica-Pau. Né? Você tem toda a história agora, né, que não pode assistir Pica-Pau, porque é politicamente incorreta. Eu cresci vendo, o desenho que eu mais gostava, né, era o Pica-Pau. Né? E no desenho, às vezes aparecia, tinha um monte de árvore, né? E tem um desenho que o Pica-Pau vai e faz um estrago numa mansão tão grande, e ele vai e ele passa assim, e corta umas 10 árvores em 1 segundo, assim, né? E o diabo não tem esse poder de sair destruindo a igreja assim. Ele sim vai fazer um furinho aqui, numa árvore, ele vai fazer o estraguinho dele, como ele tem feito. Na história da igreja, ele tem feito estrago em algumas igrejas, feito um furo em algumas igrejas. Mas ele não impede fazer com que o reino de Deus cresça, com que vidas sejam convertidas. Não deve ser uma surpresa para a gente, quando às vezes a gente ouve uma palavra meio assim de um irmão, e também não deve ser função nossa, a árvore, querer enxotar as aves de fora. Fica tranquilo que isso daí é uma obra de Deus, Deus vai fazer essa obra no final dos tempos. Mas a gente não deve ter essa surpresa, isso não deve ser um motivo para a gente desanimar, para a gente não começar. Não deve ser um impeditivo para a gente fazer a obra, porque o inferno ele não vai prevalecer contra a mensagem do reino de Deus. E isso a gente deve crer, meus irmãos. A igreja ela vai crescer. A Igreja Batista da Glória ela vai crescer. Creia nisso. Né? Esses bancos aqui, né? A gente está... O pastor falou do consórcio aí, né? E aí até alguns irmãos falando, né? E pastor, a gente podia comprar, né? E eu tenho falado, olha, eu tenho muito no meu coração que esse consórcio vai ser contemplado quando a gente a gente vê o tamanho da igreja. Porque eu ainda acho que esse templo vai ficar pequeno ainda. Porque a Igreja Batista da Glória ela vai crescer. Não para encher o nosso ego, mas para mostrar que essa igreja é de Jesus. Para mostrar que essa igreja é parte do reino de Deus. Para mostrar que nós temos o nosso Deus indo à frente desse trabalho. Que a gente sabe que antes de eu sair de casa, a gente ora e fala, Senhor, é o Senhor, essa igreja é do Senhor. Senhor, é o Senhor, vai à frente fazendo essa obra. Quando Deus ele traz a gente para cá, Deus ele já está falando durante a semana no nosso coração. Senhor, me faz crescer hoje, Senhor. E eu confesso a vocês, meus irmãos, quando eu estava louvando ali, eu não consegui nem olhar para trás, eu estava chorando que nem Como isso me faz crescer? Como a gente tem que vir preparado? E às vezes a gente vem aqui pensando nos outros. Olha, a gente tem que vir para a igreja pensando, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje de manhã? Senhor, o que o Senhor quer me fazer crescer? Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para eu começar? E aí a pergunta fica, o que a gente vai fazer para crescer? O que faremos para crescer individualmente e coletivamente? O que nós vamos fazer? Eu gosto muito de uma música que eu aprendi quando era pequeno, que ela diz assim, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Né? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É uma música tão pequena,
Mas é tanta verdade nela, porque às vezes a gente acha, o que eu preciso fazer para plantar alguma coisa? Abra a terra, ponha a semente, fecha a terra, espere crescer. É isso. Reguem de vez em quando. Não tem segredo, meus irmãos, as coisas não têm segredo. É que a gente não faz o que tem que fazer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Isso deve ser uma grande verdade aprendida por todos nós. E a gente deve fazer isso sem desanimar. Sabe por quê? Porque a gente às vezes desanima. E a gente que está fazendo a obra do Senhor, quantas vezes a gente não desanima, né? Ai, de novo, tem que ir na igreja. Ai, Senhor, ensaio 8 da manhã. Ai, Senhor, hoje vou ter que tocar de novo. E eu tenho que dar aula de manhã e tenho que dar aula à noite. E não vou poder ir naquela festa, porque vou ter que ir naquele sábado. E não vou para... A gente desanima às vezes. E eu quero dar a palavra, você que está trabalhando nessa igreja, eu quero deixar esse versículo para você. Versículo Gálatas 6, 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Quero dar essa palavra para você. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha, não se canse de fazer o bem. Sabe por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha, como diz o ditado popular, força na peruca. Já ouviu essa palavra? Né? Força na peruca. Olha, amanhã é segunda-feira. Não desanima. Porque no seu tempo a gente vai ceifar. Sabe por quê? Porque há pouco tempo a gente comemorou os 13 anos da igreja. A primeira foto, quando a gente vê, era um grupo que tinha quantas? 7, 8 pessoas. Hoje já somos aí mais de 90, quase 100 pessoas que todos os domingos têm vindo à igreja. Está crescendo. É que às vezes a gente olha de um dia para o outro, não cresce, mas quando a gente olha há 13 anos atrás, como já cresceu. E eu tenho certeza que quando a gente olhar para os próximos 13 anos, como isso vai crescer muito mais. Por isso a gente não pode desfalecer. Meus irmãos, olha, força. Eu tenho certeza que a seu tempo nós ceifaremos, se a gente não desfalecer. Porque tem muita gente que, né, tem soldado que ficou na beira do caminho aí. Tem soldado que já... Mas a gente não desfalece. Já viu aqueles filmes, né, que tem 30 no pelotão. Aí um vai tomando tiro, um cai, aí fica 29, aí vai 28. E chega no final tem 15, mas eles vencem a batalha. E assim é o reino de Deus. Vai ter gente que vai cair? Vai. Vai ter gente que vai ficar para trás? Talvez. Mas a gente não pode desfalecer. O objetivo é chegarmos todos juntos ao final e a gente poder ter certeza que no final da nossa vida a gente não vai ter se arrependido, porque a gente olhou para trás e a gente começou os projetos que deveriam ser começados na nossa vida. A gente não desprezou isso. A gente olhou para a nossa vida e a gente falou, não, eu vou começar. E a gente tem certeza, quando a gente olha para trás, a gente vê a boa mão do Senhor fazendo isso. E fazendo com que o plano de Deus na nossa vida ele possa crescer. E eu queria concluir dizendo que possamos todos nós sermos intencionais na nossa espiritualidade. Que todos nós possamos ser intencionais na obra da igreja, na obra do reino de Deus, nos projetos da sua vida. Que você possa ser intencional, ter uma boa intenção e ter certeza que o crescimento do Senhor ele virá. Que o crescimento o Senhor vai dar. É parte dele. Nossa parte é semear. A parte do Senhor é fazer crescer. Tenhamos certeza que Deus ele vai fazer crescer os projetos, o seu reino na nossa vida. Não para encher o nosso ego, mas para a honra e glória do Senhor, que é dono, que é o nosso rei, o rei deste reino, que somos eu e você. Amém?